Hoje eu vou abrir uma página cheia de energia, exatamente isso. Hoje temos aqui um empresário, engenheiro elétrico, que já andou aí pelos 4 cantos do Brasil, se são só 4, né? 18 estados. Vou deixar que ele conte a história. E eu acho muito interessante essa questão, quando eu vi, Cláudia, a primeira vez falar sobre energia solar, por exemplo, né? Que era até uma forma de investimento, que quem tinha espaços. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre isso, sobre mobilidade elétrica, não é isso? Com certeza, vamos lá. Vou tentar ajudar aí da melhor maneira possível, contribuir aí com o máximo de informações possíveis aí para deixar todo mundo ligado nas oportunidades que tem hoje, que a gente tem hoje, que tem à disposição hoje aí no mercado. De fato, ligado. Já viu aí que ele está totalmente voltado para os pontos, né, específicos aí do que ele faz. Mas eu vou começar por outro lugar. Por que a escolha da engenharia e engenharia elétrica? Eu sempre vou confessar que eu entrei nesse mundo de engenharia porque desde novo eu sempre fui incomodado, eu queria sair de casa. Então aos 18 anos eu fui estudar na escola interna, queria morar fora, já queria independência, já queria conhecer o mundo. E aí fiz escola agrícola durante um período, mesmo sendo na minha cidade, mas eu morava na escola porque eu achava legal conhecer culturas, pessoas de outros lugares, de outras regiões. E aí eu comecei a ver, né, eu quis fazer agronomia, quis ir para a parte do agro para poder viver viajando, para poder viver conhecendo novos lugares, regiões. E aí acabou que tropecei aí nessa parte da energia, acabei tropeçando aí por intermédio de familiares ali na ocasião, né, da relação que eu tinha. E aí eu conheci uma pessoa que vivia mudando, vivia no trecho, vivia em cada cidade, estado, já tinha passado não sei por quantos lugares, e aquilo ali eu falei, opa, peraí, então não é no agro que eu vou me encontrar, não, é na energia que eu vou me encontrar. E aí comecei a minha vida no trecho, comecei a minha vida nesse mundo de obras de energia, né? Iniciei ali com subestações de energia, fazendo pequenos projetos, pequenas obras, e tendo a oportunidade de sair fora da minha cidade, de viver de uma maneira totalmente diferente da minha família, dos meus amigos, enfim. Qual que é a cidade? Uberlândia. Uberlândia, entendi. E aí, nesse interim, saiu das obras, como é que você... Na verdade, você não empreendeu desde o início. Não. Eu venho de uma família maravilhosa, de pais espetaculares, irmãs espetaculares, sobrinhos maravilhosos, meus filhos. A gente já teve a oportunidade de ter negócios, a gente já teve varejo, a gente já teve confecção e tal, mas aí acabou que a gente sempre viveu, a gente teve empresas, mas aí quando eu entrei nesse mundo de obras, aí eu fui trabalhar para outras empresas. Então tive oportunidade de trabalhar aí para multinacionais, empresas hoje gigantes no mercado de energia, e fui ser empregado. As primeiras oportunidades de ser empregado. Antes eu era patrão e empregado, né? Que não se enganem achando que ser patrão não é empregado. Muito pelo contrário. A gente trabalha muito, pra caramba, e a gente é tão funcionário de nós mesmos quanto patrão. E aí eu tive essa oportunidade de viver 20 anos aí trabalhando em grandes projetos para grandes empresas multinacionais, concessionárias de energia, e aí onde eu tive a oportunidade de conhecer mesmo o mundo, regiões, lugares, estados, culturas, hábitos, costumes,
a respeitar mais a diversidade, respeitar muito mais as diferenças que existem, né? Então, tive a oportunidade de morar nos 3 estados do Sul, morei no Nordeste, no interior do Nordeste, e o quanto a gente é rico, o quanto a cultura da gente é rica, o quanto o ser humano é rico e como cada um tem sua particularidade, como cada um tem os seus detalhes. Muitas pessoas me perguntam, e aí, Cláudio, onde você moraria? O dia que você aposentar, onde que você vai morar? Em qual estado, qual cidade, qual região que você mais gostou? Todas, eu acho que todas são maravilhosas, todos os lugares são perfeitos, são muito bons, e eu não penso em me aposentar, então eu nunca tive uma resposta para isso. E teve um momento exato que você percebeu que precisava sair dessa questão de viagem, desse modelo de vida que você estava levando? Sim, sim. Quando a minha última filha, né, minha filha mais nova nasceu, já me veio aquele sentimento que eu não pude acompanhar o crescimento dos meus outros filhos. Então, eu brinco que eu ganhei muita coisa, essa vida de trecho me deu muita coisa, foi muito bom, mas ela também, da mesma maneira que ela entregou, ela tira. Então, festas de escola, aniversário de familiar, churrasco com amigos, velório, até pessoas que eu gostava muito, não pude participar, porque eu estava sempre longe. Então, aquilo, depois de um tempo, foi perdendo o encanto, foi perdendo a graça. Eu fui perdendo, eu vi que eu já tinha perdido vários momentos ali, que já tinham acontecido várias coisas e eu não estava conseguindo acompanhar. E aí, com o nascimento da minha filha mais nova, eu falei assim, não, está na hora de mudar. Eu acho que eu tenho certeza que eu tenho capacidade de oferecer outras coisas muito melhor aí eu acho que tem muita lenha para queimar e eu não posso me limitar só a ficar nesse ambiente de obra. Apesar de eu gostar, achar muito bom, ser muito dinâmico, todo dia é um dia diferente, mas eu vi que se eu continuasse ali, eu ia perder mais ainda essa oportunidade de estar mais com a minha família, mais com os meus filhos. E não volta, né, Cláudio? Não volta. E o que foi mais difícil? Deixar essa estabilidade ou começar do zero? Foi em um lugar novo que você começou? Foi aqui, né? Eu acabei tomando a decisão de vir para Brasília. Quando eu decidi sair do trecho, deixar as obras, foi quando eu decidi estabelecer moradia aqui em Brasília. E o que você enxergou aqui em Brasília que fez sentido para você? Eu digo que a C7 é uma história de amor, é uma empresa que foi criada por amor, é uma empresa que foi criada ali. O propósito dela é isso, inicial, particular comigo, ela num determinado momento ali da minha vida, fazia muito sentido o que eu estava vivendo, o que eu estava passando, e quando eu decidi pôr um ponto final, eu estava começando uma história nova e uma história muito carregada, muito bacana, muito bonita ali de amor. E eu falei, não, eu acho que é a hora, é o lugar, é o momento, é a cidade. E o que me fez, eu comecei a vir visitar Brasília, e aí eu comecei a ver bastante carro elétrico, aquilo ali era uma novidade, começou a me chamar bastante atenção. Eu achei aquilo ali um diferencial muito bacana, coisas que eu não via onde eu tinha passado, e comecei a pesquisar, comecei a olhar, comecei a entender um pouco mais esse universo aí, do que se tratava. Principalmente comecei a olhar, né, não só no curto prazo, mas ao longo prazo. Comecei a pesquisar ali as empresas, os fabricantes, quem que estava investindo nesse mercado, qual que era a projeção de futuro para esse mercado. E aí eu entendi que Brasília tem algumas leis específicas, né, o DF aqui tem, diferente de outros lugares, Brasília ela tem isenção de imposto para carros elétricos e híbridos, então isso começou a me chamar a atenção, eu fui pesquisando e decidi, final de 2023, finalzinho de 2023, eu decidi
fincar raízes aqui em Brasília e ressignificar a minha vida. E você já tinha uma referência técnica ou teve que começar Não, tudo do zero? comecei do zero, que é um mercado muito novo, né? É um mercado, Carol, que está começando agora, é um mercado a gente ainda carece de algumas informações, a gente carece de regulamentação. Hoje a gente tem as normas, né, as NBRs que a gente segue, mas que foram adaptadas, estão passando por processo de adaptação. Inclusive agora vai abrir audiência pública para entender, para pegar informações, enfim. E realmente eu comecei do zero, pesquisando, olhando, buscando normas, né? Fora, na Europa, isso está bem mais divulgado, isso está bem mais consolidado. Então, fui buscando ali nos países da Europa, da Escandinávia, ali, onde os fabricantes já têm uma bagagem já de um certo tempo já de fabricação, de normatização em relação a essas questões de carro elétrico e híbrido, e fomos adaptando. E em nenhum momento você pensou que fosse modinha, que isso ia passar? Não, quando a gente... É porque, assim, acaba que... Você estudou muito profundo, né? Quando a gente vê empresas, né, sem fazer propaganda aqui, mas quando a gente vê empresas como Volvo, Audi, Porsche, BMW, empresas já consolidadas, centenárias, fazendo um plano estratégico de 10 anos, 5 anos, e destinando parte dos investimentos que elas têm para esse mercado, não era modinha. Eu costumo dizer muito em assembleias que eu vou de síndicos, muito para cliente que, não sei, é uma modinha, tal, olha, vamos esquecer os chineses, tá? Não quero nem entrar nessa questão dos chineses, que hoje é o que domina o mercado. Vamos pegar nessas marcas que eu estou falando europeias, marcas centenárias que já estão no mercado aí há quantos anos. Então, não é uma modinha. Você não pode falar, uma empresa de um porte dessas que eu citei, ela não vai colocar milhões num projeto sem ter essa certeza. Vou até além, a gente está vivendo agora, em 2026, uma mudança na Fórmula 1, onde praticamente hoje o carro de Fórmula 1 ele é híbrido. Hoje um carro de Fórmula 1 ele é 50% de motor a combustão e 50% de motor elétrico. A Fórmula 1... Mas tem o mesmo poder de arrancada? Porque a gente imagina até mais. Você tem até mais, ele entrega até mais cavalos de potência aí do que um motor a combustão. Mas você vê, a Fórmula 1 hoje é híbrido, na verdade é híbrida hoje. Sensacional. E me conta uma coisa. Tem muita gente que ainda não conhece, não entende, que ainda confunde o que é essa questão da energia elétrica, se é energia solar, se são placas solares, como é que isso acontece. O que a C7, além de projetos elétricos para abastecimento de carros elétricos, faz, né, além desse serviço específico? Ou o que é de fato esse serviço específico? Quem está nos assistindo e que vai procurar a C7 vai encontrar o quê? Por que alguém te procura? Vamos lá, hoje a C7, a gente é especializado nessa parte de instalação, projetos, comercialização de carregadores veiculares. A gente tem um braço de engenharia, onde a gente desenvolve projetos elétricos. Então a gente consegue fazer modelagem em 3D, BIM, a gente faz em CAD. Então hoje você quer construir uma casa, você quer construir um galpão, ou que seja para abastecer o seu carro, a gente tem condições de te atender hoje, a gente tem condição de fazer um projeto elétrico para isso. E aí a gente também tem a parte de energia solar, onde a gente engloba a questão da engenharia. Todo projeto de energia solar, quando você vai instalar, obrigatoriamente você tem que ter esse projeto, que você tem que apresentar, você tem que levantar os números do que você vai gerar. Por exemplo, se você tem um consumo, a gente pega o seu consumo, a gente senta, analisa, a gente faz as contas de quantos módulos, de qual equipamento, de qual inversor, quais os materiais necessários para a gente implantar um sistema solar que vá suprir o seu consumo.
Então a gente pega o seu consumo, na conta de energia de todos nós vem lá o consumo elétrico dos últimos 12 meses. Então a gente, baseado nessas informações, a gente senta, projeta o que você consome e o que a gente vai te entregar. O que a gente vai, olha, nós vamos te entregar 10 placas que vai ser similar ao que você tem hoje de consumo de energia, entendeu? Então a gente vai fazer a conta do que você precisa. E a quantidade de equipamentos você precisa para suprir seu consumo de energia. Então, é através de placa de energia solar, mas e a questão do carro elétrico? Você vem e faz esse projeto baseado no que, a partir de então, eu vou começar a consumir tendo esse carro? Também, pode ser. Hoje, por exemplo, eu tenho clientes que não têm energia solar, inclusive a gente está fazendo um projeto para um cliente nesse momento, ele está construindo uma casa, a gente está fazendo todo o projeto de energia solar para ele, ele falou, Cláudio, eu quero um carro, eu vou ter um carro elétrico, eu quero que você inclua essa demanda da energia do meu consumo do carro no meu projeto. Então, tem casos que o cliente já tem o carro ou não tem o carro. Então, uma coisa não está diretamente vinculada à outra, tá? Você já pode ter energia solar na sua casa e decidir comprar o carro, entendeu? E aí você pode não ter energia solar na sua casa e, da mesma maneira, comprar o carro. E tem como ter esse carro e aqueles... Com certeza. Como é que chama? O Wallbox. O carregador, chama Wallbox ou carregador. Com a energia elétrica da rua. Com a energia normal que chega hoje na sua casa. A grande maioria hoje dos clientes é dessa maneira, a gente faz dessa maneira mesmo. Por exemplo, tem vários clientes que moram em apartamento. A gente pega, né, a gente tira lá após o medidor de energia dele, a gente cria um circuito exclusivo só para o carro, onde a gente abastece aquele carro. Eu brinco que é o posto de combustível do carro dele. Passa a ser o posto de combustível. Na vaga da garagem dele. Na vaga da garagem dele. E ele vai começar a pagar algo diferente dos outros moradores? Com certeza. Porque sai exclusivo do medidor de energia dele. A gente cria um circuito saindo do medidor, após o medidor de energia elétrica do apartamento dele, e aí a gente leva esse circuito elétrico até a vaga de garagem dele. E aí a demanda é 100% dele, o consumo é direto na conta dele. Então é meio que assim, você tem um eletrônico novo que está consumindo energia ali da sua casa, ou do seu apartamento, ou da sua empresa. Mas o que é mais, eu não digo mais econômico, mais vantajoso para o cliente? Se eu opto por ter um carro elétrico, o ideal é que eu tenha placas solares para abastecer isso, ou não? Não necessariamente. Esse é o mundo ideal. Esse seria o mundo ideal. Você tem uma casa, tem prédios também que tem energia solar, mas vamos dizer, o mundo ideal hoje é você tem uma casa, você gera a sua própria energia elétrica para consumo da sua casa e dentro desse consumo da sua casa você abastece o seu carro. Então é um mundo ecologicamente correto, é um mundo ecologicamente aí, onde você está auxiliando, né, a natureza, você não está gastando energia, você está economizando, porque você já tem uma demanda ali, você já gera sua própria energia. Então, ou seja, quando você vem com o carro elétrico, você só faz usar a energia que você gera na sua própria residência. Então, mas uma coisa não está necessariamente ligada à outra, mas hoje a gente já tem no mercado que a gente chama de casa inteligente. Então, hoje você já tem condições de ter hoje uma casa que gera sua energia, abastece a sua casa, abastece o seu carro e abastece as baterias. E aí, durante o dia, ela abastece tudo isso, a casa, as baterias e o carro. E aí, à noite, quando você não tem a geração de energia com a solar, a bateria e o carro devolvem a energia para casa.
Você tem sistemas hoje que tanto um banco de baterias quanto as baterias do carro pode alimentar a sua casa. Sensacional. Nem precisa de gerador. Não precisa de gerador. Gerador não é ecologicamente correto, porque você é combustível, né? Um gerador você tem que pôr gasolina ou diesel. Na verdade, é uma retroalimentação. Retroalimentação. É a casa do futuro. É a casa ecologicamente correta. Cláudio, e o que diferencia a C7 de empresas que fazem apenas uma instalação técnica? Princípios, valores, segurança, normas. Então, eu sou obcecado junto com o meu time, junto com o meu pessoal, desde o comercial, da instalação, da engenharia. A gente é obcecado por segurança. Eu digo que energia elétrica ela não tem cheiro, ela não tem forma, ela não tem cor, e é um negócio muito sério. E principalmente nessa parte aí de eletromobilidade, carros elétricos, eu falo que uma pessoa que adquire um carro, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que ser extremamente preocupado com segurança. Para pegar fogo, para acontecer um problema, é muito simples, a gente vê diversas situações aí com celular, tomadas de celular, com carro elétrico, não aconteceu ainda, não temos esses casos registrados aqui no DF de princípios de incêndio com carros elétricos, mas assim, a gente tem vários casos de celular ou outros eletrodomésticos. Então assim, a pessoa que adquire um carro desse, ela tem que ser a mais preocupada com questões de segurança, com normas. Então, o que nos diferencia é justamente isso. É o atendimento que a gente oferece para o nosso cliente, é um atendimento diferenciado, é um atendimento que, na maioria das vezes, no máximo em 48 horas, a gente consegue responder um cliente. 24 horas é a meta para a gente, no primeiro contato, a gente já responder. Com 48 horas no máximo, a gente, se for o caso, fazer uma visita técnica. O cliente precisa de um orçamento, se ele manda um vídeo para nós, através do vídeo a gente já consegue elaborar uma proposta, se for possível, através do vídeo. Então, é atendimento, é qualidade, a gente está sempre ligado nas questões de norma, a gente está sempre ligado aí no que está acontecendo, o que é bombeiro, é o Congresso, é a legislação, são os fabricantes de carro nas atualizações. Então, a garantia que a gente oferece... É toda uma engenharia. É toda uma engenharia, tudo isso compõe, né, essa entrega que a gente faz, né, então a gente dá a garantia de 1 ano, tanto para a mão de obra quanto os materiais que a gente aplica nas nossas instalações. Então isso é um diferencial muito grande. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem certeza daquilo que a gente entrega. A gente entrega com segurança, com qualidade, com pontualidade e com um valor acessível para todos os clientes. E tem garantia? 1 ano de mão de obra e material. Ok. Qual foi a crença que você precisou abandonar para, de fato, crescer como empresário? E se, junto dessa resposta, fizer sentido você falar sobre para crescer, né, sem perder a autoridade, é necessário processo. O processo foi importante nesse inteirinho? Com certeza. Não tem crescimento. Primeiro, não tem crescimento sem dor. Então, crescer exige muita disciplina, exige muito conhecimento. Hoje a gente dispõe de muita informação. Então, o tempo todo nós somos bombardeados aí por informação, seja técnica, seja de marketing, seja de fornecedor, produto novo, inovação, tecnologia. Então, assim, conseguir assimilar essa quantidade de informação é muito importante, mas o crescimento não tem jeito. É simples, disciplina, conhecer do que você está oferecendo, o serviço ou o produto que você vende. Então, conhecer de fato o que você está entregando. Não procurar atalhos principalmente da maneira, né, com o produto que a gente trabalha, o serviço que a gente trabalha. Então, não tem jeitinho, não tem atalho,
não tem mais ou menos, não tem um remendo que a gente faz ali que vai resolver o problema, não. E crescimento, disciplina, conhecimento, buscar estar sempre sentando em mesas com pessoas que têm mais capacidade técnica, mais conhecimento técnico, mais informações, com empresários do mesmo ramo, da mesma área que a gente atua. Eu acho que falta um pouco dessa união. Eu não vejo meus concorrentes como os meus inimigos, muito pelo contrário. Meus concorrentes, eles são pessoas que eu acho que quando a gente poderia ser mais unidos e poderia até propor soluções para os nossos clientes, para o mercado. Olha, o caminho não é por aí, porque a dor do meu concorrente é a minha dor, é a mesma dor que eu sinto, é o que a gente passa, o mesmo problema que ele tem é o que eu tenho. Então, assim, mas levar, né, para o cliente a melhor qualidade possível aí que a gente que tem hoje disponível no mercado. Ainda é uma cultura muito arraigada nessa questão da concorrência, do inimigo, aí até o próprio colaborador ele vai jogando com isso, mas eu acredito que está chegando esse novo tempo do empresário compreender que, pô, eu tenho um projeto muito grande, posso contar com você, a gente ganha junto, né? Essas oligarquias, eram oligarquias e monopólios, Sim, né? monopólios. Que existiam, que não é de uma forma ou de outra, né, algo permitido, mas isso nunca acabou. E, na verdade, é muito bom ter, se são bons princípios e bons valores, que o próprio empresário ele não prostitua o mercado dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que quando o empresário parte para essa briga, esse canibalismo de preço, Sim. Ninguém ganha. Porque... Ninguém mesmo. Ninguém vai ganhar, porque você vai ter que... diminuir muito a sua margem. Se você diminui muito a sua margem, você não vai ganhar dinheiro. Então, a função de uma empresa é gerar riquezas, uma função de uma empresa é gerar valores, no fim do mês o caixa dela está positivo. Então, a partir do momento que você vai diminuindo a sua margem, vai diminuindo, para você conseguir atender o seu cliente, você não vai conseguir colocar um material de primeira qualidade, você não vai ter uma mão de obra de primeira qualidade igual a gente tem hoje na C7, porque seu target é muito pequeno, e aí você não vai pagar bem, você não vai dar um treinamento, você não vai dar um curso, você não vai conseguir capacitar o seu profissional de forma da maneira que precisa, você não vai ter bons equipamentos, porque seu preço é muito enxuto, então você não vai conseguir ter equipamentos de ponta para fazer leitura, para fazer um diagnóstico, para ter um drone que você consegue fazer imagens com alta definição e por aí vai. Então, até o próprio cliente, o cliente acha que ele está ganhando quando ele pechincha demais ali, quando ele, nossa, eu fiz um excelente negócio. Cuidado. Ou não, né? Cuidado com a garantia, cuidado com o que vai ser entregue para você. Infelizmente, hoje a gente vê muito aí no mercado solar, porque o mercado solar, a garantia aí dos equipamentos são de 20 a 25 anos. Então, hoje é estatístico. Tem 80% de clientes, a gente tem números aí que 80% de clientes são carentes. Hoje eles são órfãos de profissionais que foi contratado, entregou o projeto, entregou a instalação e 2 anos depois simplesmente essa empresa não existe, ela não existe no mapa. E aí está o cliente lá com 20 placas, 50 placas, 40 placas na casa dele com problema de geração, superaquecimento, e por aí vai. Então, várias situações aí desagradáveis para o cliente mas ele não pode esquecer que lá atrás ele fez a opção pelo mais barato. Sensacional. E esse cliente que lá atrás errou, agora, entendendo isso, pode procurar a C7? Com certeza, estamos à disposição para atender, para dar todo o suporte necessário. Hoje, felizmente, eu me gabo aí de poder dizer que a C7 hoje, vocês podem procurar
por nós lá no Google, vai ver as avaliações lá, então o nível das avaliações que a gente tem, a quantidade de avaliações que a gente tem, infelizmente, até hoje positivas, e sempre aberto os clientes, vários cases de clientes lá que final de semana nos liga, nos procura, acontece um problema, a gente tenta atender na maior brevidade possível, com a maior qualidade possível. Então eu digo que clientes são amigos nossos. Hoje a gente tem cada vez mais clientes por indicação de clientes que nós atendemos lá há um ano atrás, um ano e meio atrás. Então esse é o melhor cliente. Quando ele te indica para outras pessoas, é sinal que ele foi bem atendido, que tudo correu de maneira muito positiva. Preço, prazo, atendimento, qualidade e por aí vai. Você, enquanto empresário, ainda é, né, recente, teve muito mais tempo de CLT, então ainda está nesse processo de amadurecimento. A separação da PJ e da PF já aconteceu lá desde o início ou essa decisão veio com o tempo? Essa separação, eu costumo dizer que a pessoa física está sempre brigando ali com a pessoa jurídica, né? A gente vive esse embate ali constantemente, mas no mundo profissional, no profissionalismo hoje que as empresas nos exigem, né, Carol, a gente tem que ter bem claro, né? Eu falo direto com meus funcionários. O pessoal fala, nós estamos vendendo muito, está atendendo, está corrido, está bom e tal, mas eu sou um funcionário da empresa. Eu acho que toda pessoa que pensa em empreender, ou todo empreendedor, tem que estar muito claro isso. Eu sou um funcionário da minha empresa, eu tenho o meu salário, a empresa pode estar faturando, tá? A gente tem um conceito às vezes errado, não, nós estamos vendendo muito, beleza, às vezes você pode estar vendendo muito e faturando pouco. Então, o faturamento é o que sobra. Está faturando, né, muito e lucrando pouco. Lucrando, né, pouco, Então, assim, no final do mês, o lucro é da empresa. E dentro desse faturamento tem que ter ali seu salário. Então, tem que estar claro, eu sou um funcionário da minha empresa, eu sou mais um funcionário do meu time, e aí seu salário está lá específico, enfim, suportar aí as tentações, ou as adversidades, e muitas das vezes é a pessoa física que talvez tem que contribuir para a pessoa jurídica. Várias vezes. Faz parte isso aí, mas é o processo, né? A gente, o nível, né? O profissionalismo, eu acho que as empresas que perduram hoje aí no mercado, que a gente vê grandes cases aí de sucesso, né? São empresários que têm isso muito bem definido. Sim. E eu procuro me espelhar muito nesses grandes empresários, incluindo aqui em Brasília, né, pessoas aí que eu tenho já tive a oportunidade de sentar às mesas aí, trocar ideia, pedir dica, orientação. Então é muito legal quando você vê que para eles, olha, está muito claro essa separação, essa definição. Você está novo ainda no empreendedorismo? Sim. Então vai dar tempo. A minha mãe fala assim, não caiu os dentes ainda? Tem tempo. Segurança acima do custo, acima, né, eu acredito que baseado no que você falou, principalmente sobre princípios e valores, mas isso já te fez em algum momento perder negócios e contratos? Já, com certeza. A gente já teve clientes, né, que infelizmente a gente tem clientes que não conseguem compreender essa questão da segurança, acima de tudo. De novo, energia elétrica não tem forma, não tem cheiro, não tem cor, e já tive casos que a gente não faz serviço em condomínios sem emissão de um memorial descritivo que tem um diagrama unifilar básico, que é o sistema de ligação elétrica ali, e o recolhimento da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Você é o RT da sua empresa? Eu sou a RT da minha empresa, eu sou engenheiro eletricista. Então, já teve cliente falando, não, se você não me cobrar isso aqui, você não precisa desse documento não, que o condomínio não exige. Tudo bem, mas eu não faço sem esses documentos.
e eu não vou fazer sem te cobrar por esses documentos. Ah, não, porque não precisa. Então, a C7 ela não serve para prestar esse tipo de serviço para o senhor. E está tudo bem. Eu acredito que nós vamos atrair os clientes que veem valor no valor que a gente gera. E se não entende, Cláudio, nunca vai entender. Infelizmente tem pessoas que... E vai dar pepino e problema lá na frente. Com certeza. E até para esses clientes, estamos à disposição para resolver seu problema, para contribuir. Às vezes o resolver... mudar. Às vezes o resolver o problema, eu tenho muito cliente que me liga, Cláudio, eu estou querendo não sei o quê, eu quero colocar na fazenda, eu quero colocar no sítio, eu quero colocar não sei aonde e tal. E aí, assim, o que eu preciso? Olha, você vai nos contratar, você vai contratar a consultoria, porque tem nossa hora, né? O tempo tem valor, né? Então, nosso tempo tem valor, porque, assim, eu tive que caminhar para conseguir dar essas respostas. Pra caramba, sim. Mas, assim, a gente ajuda, à medida do possível, a gente tenta contribuir, mesmo orientando, né? De alguma maneira, eu não perco, eu tenho certeza que eu não perco quando eu tenho a oportunidade de contribuir com um pouco do conhecimento que eu tenho para os meus clientes, ou para quem não é meu cliente, mas eu fico satisfeito de poder contribuir. Eu acho que o sucesso, né, não é só quando você consegue mensurar, né, você consegue ver valor no final. Olha, pela minha hora você vai me pagar X valor pela minha hora, eu só te dou aquela informação quando você me pagar. Eu acho que, de novo, princípios, valores, a maneira da qual eu fui criada, a gente, primeiro, tratar todo mundo com muita educação, muito bem, tratar todos de maneira igual, e é o que eu falo também muito para meus clientes. Eu jamais, e para meus funcionários principalmente, jamais queira ou faça algo para alguém que você não gostaria que fosse feito para você. Então, eu poder ali contribuir não vai me deixar, às vezes, mais rico ou mais pobre, ou muito pelo contrário, às vezes contribui que a pessoa tem alguma coisa ali que vai agregar, e você falou, opa, peraí, essa pessoa, para esse tipo de cliente aqui, até cria um limite, né? Eu vou só até aqui, porque se eu passar daqui, talvez eu passei do ponto, entreguei demais e deveria ter entregado menos. A gente vai aprendendo isso com o tempo. E eu acredito que a nossa mentalidade, ela vai evoluir na medida que você vê o que você está perdendo. Porque muitas vezes, isso que você está dando para o outro, você está tirando dos seus filhos, de um tempo de presença. E é muito importante que você aí, né, compreenda isso também quando está procurando um serviço, né, quando pechincha demais, quando pergunta e quer entender tudo daquilo ali para depois você fazer um outro orçamento e fechar com outra pessoa, isso também é roubo, sabe? A gente imagina e entende, eu estava falando aqui, né, com o Cláudio, porque hoje a gente teve inúmeros atrasos, e eu nunca vou falar que a culpa é de alguém, né? Eu posso falar, olha, atrasou, você pode ficar, não pode, porque até isso é roubar o tempo de alguém. E então, valoriza. Se você quer um bom profissional, se você quer um engenheiro para estar conversando com você, se você quer uma comunicadora efetiva, valorize isso. Porque é muito ruim quando as pessoas querem colocar o valor que você tem, ou fica pedindo desconto. Cara, quem pede desconto para artesão na praia é de lascar, gente, sabe? É doído. Colocar preço no serviço dos outros, é a mesma coisa que, bom, peraí, para um dentista, tem uma tabela, né? Igual eu brinco, né? Quando você vai num restaurante, você pede desconto no prato de comida? Não, tá lá, você tem que pagar X valor. Por que quando é prestação de serviço a gente age de maneira diferente, né? E a recíproca é verdadeira porque eu não olho um lado, né? Eu sempre incentivo
o respeito, é só isso. Igual um prestador de serviço, que esses nunca vão sentar aqui, não é o lugar, no Páginas Amarelas, de que dá um preço no Lago Sul, um preço na Ceilândia Sul e um preço na Asa Sul. Pelo amor de Deus. Isso é muito chato. Parece que quem mora em cidade tal tem que pagar o preço por aquilo. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que ir melhorando, mas volto para a mesma frase lá da Dona Francisca, né? Não caiu os dentes ainda, uma hora dá tempo de melhorar. Cláudio, valor inegociável para você, qual é? E como é que você faz para conectar fé, família e disciplina na sua forma de liderar? Valores inegociáveis para mim é honestidade. Eu acho que isso é inegociável. Por mais difícil que seja a gente falar a verdade ali para um cliente, para um colaborador, eu acho que isso é inegociável. A honestidade acima de tudo. Às vezes é difícil, mas com o jeito a gente acha maneiras de colocar. Se não tiver maneiras também, que a gente faz parte da vida um não. Isso acontece, não é possível, não tem jeito, não tem como fazer dessa maneira. Eu acho que eu fui ensinado dessa maneira, é dessa maneira que eu procuro ensinar os meus filhos também, a serem corretos, a serem justos, a viver de forma mais simples, a viver de forma mais humana, né? A gente procurar ser o mais humano nesse mundo de conectividade que a gente vive hoje, apesar de ser muita conexão, né? De novo, muitas informações. Muita conexão e pouca conexão também, né? É um paradigma isso daí. Como eu linko tudo isso? Eu tenho 4 pilares na minha vida que eu aprendi aí ao longo desse tempo aí, que apesar de ser novo, os cabelos brancos são só genética, né? A genética puxou um pouco aqui, mas eu sou novo ainda. E eu tenho 4 pilares: fé, saúde, família e trabalho. Então, para conectar tudo isso, principalmente a questão, a fé. A fé é a base de tudo, a fé é o que sustenta, a fé é o que nos dá aí apoio em todos os momentos, sejam não só no de escassez, seja não só de quando a gente passa um aperto, quando a gente passa uma necessidade. A gente tende, né, a buscar mais a Deus quando a gente está passando por um momento ali de dificuldade. Não, eu tenho aprendido, tá, também principalmente nesses últimos meses, eu tenho tido a honra e a oportunidade de participar de um grupo de oração todas as manhãs com pessoas aqui, um grupo que tem aqui em Brasília, então, que tem me ajudado demais, tem me norteado, tem me guiado. Chama Café com Propósito. É um grupo maravilhoso, um grupo espetacular. Recomendo aí. É fechado só para homens, tem uma regra só para homens, mas vale muito a pena quem tiver essa oportunidade. E exemplo... Se os homens consertarem, muita coisa vai consertar, Cláudio. Pode deixar ser só para homens mesmo. E assim... E eu procuro ser muito simples, muito direto com meus funcionários, com meus filhos, com as minhas relações. A gente tem que ser posicionado, a gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que entender nosso papel, nosso valor, quem que a gente é aqui na sociedade. Então eu acho que quando a gente se entende, quando a gente se encontra, naturalmente as coisas vão se encaixando. Então, quando a gente vive um desequilíbrio, pelo menos eu passei por isso, e a gente sempre tende a dar uma escorregada, a gente sempre tende a colocar o trabalho em primeiro, né? Sendo que, às vezes, primeiro do que a fé, em primeiro em relação à saúde. Mas quando a gente consegue entender que primeiro fé e depois saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que a gente tem.
Então, você pode ter muito dinheiro, você pode ser milionário, mas se você não tem saúde, nem o dinheiro vai comprar a sua saúde. Não tem dinheiro no mundo nenhum que compre nossa parte espiritual. E é intangível, isso não tem valor, isso não tem como você precificar a sua fé, você não tem como precificar a sua saúde. Então, quando a gente alinha, né, no meu caso, felizmente hoje eu estou muito bem alinhado aí com os meus pilares, e aí naturalmente as coisas vão acontecendo. Sim. Naturalmente a prosperidade vem, mais clientes vêm, mais conexões positivas vêm. Você conhece pessoas maravilhosas, igual a Carol, onde você tem a oportunidade de conversar, bater papo, parece que, igual ela no início aqui da entrevista, parece que a gente já se conhece há tempos. Então, quando você está em paz, você está em equilíbrio, vai em flow, né? As coisas vão se conectando, coisas boas vão se atraindo e a gente segue adiante. Agora é visão de futuro, você já falou de tantas coisas que estão alinhadas, está faltando alguma coisa ainda para a C7, para o cloud, o que você vem buscando? Sempre, sempre. A busca é diária, constante. Para a C7 a gente ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para evoluir, melhorar processos, isso é todos os dias. A gente ter a oportunidade de ir em outras empresas, falar com outros empresários, encontrar com pessoas que já estão num patamar acima da gente, e ali você está atento aos detalhes, ali como que aquele processo de atendimento para um cliente, tempo de resposta, o uniforme de um cliente, como um cliente, de um funcionário, o que você pode melhorar para o seu funcionário, que às vezes a gente está preocupado em melhorar para a gente e esquece de quem traz esse provento ali para nós, né, de quem está junto com a gente, né, é um parceiro, é um pilar da empresa, é o funcionário, né. Sem o funcionário, sem um bom time, sem uma boa equipe, a gente não consegue prosperar, podem ter certeza disso. E hoje a C7, para mim, ela tem os melhores funcionários, os melhores colaboradores possíveis aí, comercial, marketing, montagem, engenharia. E a gente vai conectando, a gente vai se juntando aí, pessoal, tem muita coisa também para melhorar, muita coisa para crescer, muita coisa para conhecer, muita coisa para viver. A gente tem que ter foco, né? A gente tem que ter direcionamento, é o que eu estou hoje muito focado. É uma empresa nova que a gente exige muita atenção, é meu filho mais novo hoje, é a C7, então demanda uma atenção, demanda tempo, carinho, amor, isso eu tenho aí de sobra para a empresa, mas a nível pessoal também a gente tem bastante coisa ainda para evoluir. Vamos lá, última página, que ele disse que não leu. Então vamos lá. Mas agora eu acredito, porque você falou que honestidade e falar a verdade é uma premissa, então vou acreditar em você a partir deste. Vamos lá. Perguntas não, respostas mais rápidas e intuitivas, ok? Ok. Empreender é? Desafio diário, constante, que faz com que todos os dias eu levante e busque ser melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor, um parceiro melhor. E é um desafio constante ali que tem que gostar, tem que estar preparado, porque não é fácil empreender hoje num país igual o nosso, com tantas nuances aí, com tantas adversidades. Uma palavra ou uma frase. E você falando, eu tive uma ideia, vou colocar isso em prática, vou ter que falar, eu vou unir todas essas respostas e fazer uma enquete da melhor resposta, porque normalmente eu sempre coloco essa do empreender, quando você estava falando eu me lembrei, até hoje a melhor resposta foi da Ana, acho que é a Ana Morim, se não me falha a memória, ela falou, é acordar desempregado todos os dias, Carol.
É isso aí. barato. Continuando. Energia é? Vida. Segurança significa? A base para a gente viver de uma forma e de uma maneira despreocupada. A gente poder colocar a cabeça no travesseiro e saber que aonde você está ali, você não corre nenhum tipo de risco. Crescimento é? Fundamental. Fé. Tudo. Família. Base super forte, minha estrutura, meu apoio, minha reconstrução, minha saber que eu posso, em todos os momentos da minha vida, saber que eles estão lá para me apoiar, para me dar um suporte. Sucesso para você é? Consequência. Sim, concordo. Fechamos. Agora eu vou ler o manifesto da C7 Energy, ver se você concorda. Preparado? Opa, vamos lá. Não instalamos equipamentos, instalamos confiança. Não vendemos economia imediata, entregamos segurança duradoura. Em um mercado que cresce rápido, escolhemos crescer com controle. Engenharia não é improviso, é cálculo, norma e responsabilidade. A prosperidade não está no atalho, está na disciplina diária. Fé, força e foco são as palavras, são processo. A C7 Energy existe para transformar decisões elétricas em decisões estratégicas. Perfeito. Né? Também gostei. Eu gosto muito de engenharia, trabalhei 10 anos, né, com revitalização e manutenção de viaturas militares e eu acho que assim, é um facilitador tão grande a comunicação nesse meio, né? Uma pena que é uma profissão que as pessoas têm deixado de lado. E eu tive um diretor, o Roberto Pina, que eu acho que até hoje é a pessoa mais... Foi o melhor líder que eu tive, né? E eu tenho certeza que o fato dele ser engenheiro faz com que essa seja a minha percepção. E eu falo, né, que o presidente do país tinha que ter essa profissão. E eu acredito que você, como engenheiro, entenda quando eu falo isso, né? Sim. Porque é o descomplicar mesmo, né? É entender uma linha, né, reta, um cartesianismo que é necessário existir. Desejo todo sucesso. Muito obrigado. Né? Agradeço muito. Foi tranquilo? Foi. Tranquilo. Mole. Pro Vasco, não pro Palmeiras, né? Oh. Mas não é um bicho de 7 cabeças, não. Acho que no meu dia a dia aí eu tenho questões muito mais complicadas de sair. Me senti extremamente confortável, me senti extremamente seguro. Então, eu acho que isso, quando você está confortável, você está seguro, flui. Acaba fluindo e tem propriedade. Então, quando você sabe do que você fala, se você me perguntasse alguma coisa de marketing ou alguma coisa que é mais direcionada da sua área, com certeza eu não teria a mesma desenvoltura. Mas quando você tem propriedade naquilo que você faz todos os dias, né? Fica fácil, flui, que é uma beleza. Valeu a pena esperar, né? Porque eu o esperei vários dias, desde antes do Natal, né, Cláudio? Foi no Natal que a gente começou a conversar, né? Foi na semana do Natal. Foi que você tinha viajado. Verdade. Foi na semana do Natal. Casa é sua, apareça. E a gente tem um monte de coisa para conversar de energia que pode aguardar que a gente vai conversar. Espero que esse programa tenha sido muito esclarecedor, como foi para mim, e que você encaminhe essas informações. Como eu sempre falo aqui, é muito importante estabelecer uma corrente elétrica aí do bem e de informações fidedignas, né, reais, de pessoas que de fato estudaram para isso. E para você, até a próxima página.